Fala, seus cafezeiros, essa aí ficou bom, hein? Eu gostei. Esse bordão aí deixaram pra mim aí nos comentários, não sei não, acho que esse aí vai grudar. Hoje o tema vai ser, eu diria, emocionante. Hoje nós vamos falar sobre a vida, a luta pela vida e o que isso tem a ver com café. Vamos lá pra vinheta e já nós voltamos pra entender essa parada aí. Galera, hoje eu vim aqui mostrar para vocês mais uma vez, inclusive eu já tive aí em alguns episódios lá na fazenda em loco, mostrando lá as árvores, os arbustos de café. Tem muita coisa que eu aprendi de lá para cá, viu gente? Café não é árvore, é arbusto. Café não é fruta, é fruto. Tem uma diferença. Depois vocês pesquisam aí e tentem entender essas diferenças aí. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês com o auxílio de um brinquedinho aqui que eu consegui, que é essa maquete do fruto, né, do café, para que vocês possam entender melhor o caminhão. E eu consegui esse brinquedinho aqui para explicar para vocês melhor cada camada que o fruto do café é composto e o porquê que ela existe. E eu brinquei lá no começo que é uma luta pela sobrevivência, porque essas camadas, pessoal, basicamente, né, a planta desenvolve o fruto com o intuito de perpetuar a espécie. Então, da fruta a gente tem lá dentro a semente, mas até chegar no embrião, que é o que é capaz de se reproduzir e assim perpetuar aquela determinada espécie, ele tem uma série de proteções ao redor dele, que fazem com que ele se alimente ao longo do ciclo, sobreviva e, de fato, faça com que a espécie perpetue-se por muitos anos. Então, pessoal, vamos passar agora pela jornada da vida do grão do café. Hoje, no Globo Repórter. Inclusive, eu trouxe aqui umas frutas para que vocês possam entender depois na fruta e na maquete como que tudo isso funciona. Então vamos lá. A primeira camada que constitui o grão de café, que é aquela que a gente consegue visualizar no primeiro impacto, né, é a casca, né? A gente conhece ela como casca. Tecnicamente, ela é conhecida como pericarpo. E o externo da fruta de café, a gente tem essa sensação que ele é encerado, não tem? Ele brilha, é a textura dele, olha, ele chega a brilhar. Parece que passou um verniz. E ele tem uma certa resistência, né? Então, essa camada é a camada, vamos dizer assim, de maior proteção que o embrião tem. O grão de café ele não é tão pesado quanto um abacate, por exemplo. Então, se a gente for pensar na anatomia do abacate, vocês vão ver que o abacate ele tem uma semente muito mais resistente do que a massa corporal dele. Então, por isso ele é mais carnudo para proteger o embrião. A grosso modo, gente, vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver essas nomenclaturas técnicas para essas camadas, elas são muito comuns em outras árvores frutíferas, né? Em outras espécie de fruta. Tem uma analogia muito parecida. Talvez vocês não encontrem nada muito direcionado ao café. Vale ressaltar que o conteúdo desse vídeo, eu busquei ajuda com um agrônomo que está no mercado de café há muito tempo já, né, para que ele pudesse me auxiliar com algumas informações aqui e me fazer sair do básico. A ideia aqui é fazer vocês entenderem um pouquinho mais a fundo o que acontece nessa anatomia aqui do fruto. Então a gente tem o externo aqui, que é o pericárpio e essa casca encerada. Dentro dela, a gente tem então duas sementes. Aqui ainda existem algumas camadas ao redor dessa semente, que a gente já vai entender quais são elas, vou deixá-las aqui. E aí, ó, entre a casca, você tem uma camada aqui, que para nós a gente conhece como polpa, que tecnicamente é chamada de mesocarpo, e é onde está a doçura, né, desse fruto. Ali ela é constituída por uma série de açúcares, enfim, né? Então, a polpa é essa camada que envolve uma outra parte que está aqui, ludicamente, ao redor da semente. A gente tem essa outra camada que é conhecida como pergaminho. O pergaminho também pode ser chamado tecnicamente de endocarpio. Tem uma curiosidade do pergaminho que sem ele o café não germina. Então uma das formas que existia lá atrás, inclusive de monopolizar o café em determinadas regiões, é que esse café era, entre aspas, controlado, numa determinada região. E assim que ele era colhido, secado, né, tinha uma certa vigília, porque o café é uma moeda de troca de valor altíssimo.
altíssimo e naquela época o valor agregado era muito alto. E aí os barões do café tiravam rapidamente ele de dentro do pergaminho para que você não pudesse replicar mais, né? Então dali em diante você não consegue mais pegar um grão de café que tá só com a película prateada ao redor dele, que está sendo simbolizada por essa pelinha amarela aqui. Tecnicamente ela é conhecida como película prateada. E a partir do momento que você tira o pergaminho, a troca de umidade com a semente em si aumenta. E isso pode sim matar o embrião. Então, ó, você tirou o pergaminho, tem a película prateada, em seguida a gente vai chegar na semente em si, que é o endosperma, tecnicamente falando, ou a semente do café que vai ser torrado. Ô galera, comecei a bugar aí nesse pedacinho, vocês não sabem por quê. Conforme... Eu tirei essa capinha aqui, ó. Me vê mais do Bob Esponja aqui na minha mão. E aí ele fundiu no plâncton. Você é retardado por acaso? Aqui, ó, ainda tem uma curiosidade, que é o seguinte. Vou montar aqui para vocês entenderem. Dentro da fruta, ela vem, então as duas sementes ali unidas, né, que são os grãos chatos que a gente conhece, né, porque ele tem essa parte plana, e aí no centro da semente tem um veio. Esse veio, quando ele tá conectado um no outro aqui, ó, ele é exatamente aonde passa a alimentação da planta, né, da árvore, do arbusto, pro fruto. Então, sempre quando a gente abre uma fruta de café na mão, quando a gente abre o grãozinho de café na mão, vocês vão perceber que muitas das vezes nesse veio central sai uma espécie de uma linhazinha, parece uma pequena veia mesmo, assim, um fiozinho de condução da alimentação, como se fosse o cordão umbilical do café com a árvore. E o que acontece? Quando a gente colhe e tira a semente dali da árvore, ela entende assim, ela estava se alimentando da seiva, dos açúcares, tudo isso, para que ela possa se desenvolver. O embrião vai chegar numa fase, entre aspas, adulta e pronto para germinar. E aí o que acontece? Alguém vai lá e colhe esse café, que é normalmente quando a casca aponta a coloração X, dependendo da variedade, pode ser vermelho ou amarelo, mas pela coloração da casca, a gente entende que aquele café chegou num ponto de maturação X, que para nós é interessante e importante, porque segundo vários testes do mercado, o café que é colhido ainda verde, ele não vai chegar num perfil de sabor especial e ter doçura natural, tudo isso que a gente já sabe. Então o que ocorre? Quando você desconecta a fruta da árvore, ela começa um processo de tentar sobreviver. É como se você estivesse tratando do seu filho ali no peito, aí você tirou ele do peito, ele ainda quer mamar mais um pouquinho, mais ou menos por aí. É mesmo, é? Então é como se ele estivesse ainda conectado e querendo absorver os nutrientes da árvore para ele continuar a seguir a maturação e a vida dele. A partir do momento que você desconecta, ele ainda luta um pouco por essa sobrevivência. E aí é onde ele começa, eu diria, um processo de morte natural. E morreu. Por isso que eu falei lá no começo que a gente ia falar um pouquinho assim da luta do café pela vida. E aí, galera, a gente tem que lembrar que é o seguinte, a curiosidade que eu ia falar que está relacionada à qualidade é açúcar. Açúcar, de uma maneira geral, é energia. Todos os alimentos que a gente ingere, que tem um percentual de açúcar, tecnicamente ele traz mais energia para o nosso corpo. Então é importante que a árvore esteja bem nutrida, a fruta vai passar por esse processo de transformação e absorção do açúcar, e o açúcar que está ali no fruto, ele vai sim contribuir para que a espécie se perpetue. Então, se você colher um café verde e tentar replicar, ele não tem açúcar o suficiente para que você consiga fazer um processo de germinação. Então, você precisa de que o café esteja madurinho para que você consiga fazer essa transformação e perpetuar essa espécie. Então, toda essa questão da maturação da fruta é importante para a sobrevivência da espécie. Tem uma outra curiosidade, que a cafeína que está presente no arbusto, ela é um eucaloide que pro café é um protetivo. É igual a cobra tem um veneno natural para proteger a espécie dela de algum ataque, o café tem a cafeína e a cafeína contribui para a sobrevivência da espécie. Só que o que deveria ser uma coisa que mata, para nós virou uma droga lícita
que nos mantém vivos, né? Acelerados, falando rapidinho, fazendo várias coisas. Isso que eu diria que é morrer do próprio veneno, não é não, galera? Agora, tem uma outra semente que não está aqui dentro dessa maquete, mas fica fácil da gente entender o que ocorre com ela, que é a semente do moca. O moca é uma deficiência genética da planta que pode ocorrer por uma série de motivos. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo que a gente fala sobre essa deformação natural da semente do moca. Mas o moca, basicamente, galera, é como se uma semente virasse dentro dessa proteção natural que é a casca, a polpa e tudo isso que a gente já falou, e virasse um único grão. Ela toma um corpo arredondado, fica mais arredondado aqui dentro da fruta de café. Como a gente tinha dito no início, a semente normal são 2 grãos chatos, o moca é o grão arredondado e único. Então, basicamente, uma dessas sementes é abortada e faz com que depois essa que fica tome uma forma mais redondinha e ela chega num formato oval. E aqui, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: a única coisa chata e redonda que eu conheço sou eu. Que de resto ou é redondo ou é chato. Tá bom. Galera, tô reforçando aqui também uma questão. Tá ok? Eu já disse que para vocês que para germinar o café a gente precisa que ele esteja envolvido pelo pergaminho. E senão vai existir uma troca de umidade muito grande com a semente em si e isso pode matar o embrião. Mas ocorre também da gente conseguir fazer a germinação do café inteiro, que é uma forma mais selvagem, eu diria, né? O que ocorre? O café seca lá na árvore e aí cai no chão. E aí começa uma deterioração de micro-organismos e vão corroendo a capa externa, né, depois de seca, até que consegue-se enxergar ali no pergaminho, junto com os fatores de clima, umidade, temperatura e terra, e aí sim começa um processo germinativo. É impossível plantar o café com a fruta inteira? Não, ocorre, mas se a gente quiser fazer isso de forma pensada, tecnicamente a gente já percebeu em viveiros e a forma que a gente usa para replicar o café na fazenda é de fato utilizando dessa retirada, né, do café de dentro da casca, mantém ele no pergaminho, seca o café e aí depois você vai partir para o processo de germinação. Eu acho que uma coisa que a gente tem que reforçar aqui, galera, é o seguinte: o café, ele é uma fruta climatérica. O que isso quer dizer? Que ele precisa estar conectado à árvore, né, ao arbusto, no caso do café, para que ele ainda continue o processo de maturação. E a gente tem alguns casos de frutos que são assim: o coco, a uva, o morango, que são frutas que a partir do momento que você colhe e tira ele de conexão com a árvore, ele começa a respirar menos e aí ele morre mais rápido. Olha que loucura, né? Tô falando que esse vídeo assim tinha um fundo triste, vocês não acreditaram. Afinal, nós estamos matando o coitado do café. Depois a gente ainda põe fogo nele, cara. E tem gente que incinera, carboniza, coitado. É quase uma cremação. No final a gente ainda tritura o coitado, joga água quente, olha pra você ver, é quase uma tortura isso. Eu não queria ser um café, galera, definitivamente. Deixa só chato e redondo. Um exemplo do inverso é, por exemplo, aí a banana. Acho que todo mundo já foi um dia no hortifruti e viu lá a banana mais verde, levou para casa e ela começou a amadurecer ainda lá na sua fruteira, né? Esse é um caso aí de uma fruta climatérica, que você consegue chegar no estágio de amadurecimento, mesmo ela depois desconectada da sua mamãe, no caso, a árvore. Galera, eu acho que é isso. Eu vou aqui então fazer um processo de homicídio. Depois de tudo isso, eu vou cometer um assassinato aqui, beleza? Semana que vem tem mais.